Pessoal, vamos encerrar então toda a discussão sobre a história do Brasil aí, preparando você para os vestibulares e concursos, falando aí do período de redemocratização, que nós chamamos também de Nova República, tá bom? Então, como eu falei na outra aula sobre o Figueiredo e a redemocratização, são eleitos Tancredo Neves e José Sarney. Como você sabe, o Tancredo Neves morre e quem assume a presidência é o vice José Sarney, tá bom? José Sarney, que tinha sido aí do PDS, que é o partido no qual a Arena se transforma no final da ditadura, né? Mas que assume pregando uma ideia de unidade nacional, de construção nacional, mantendo as mesmas ideias do Tancredo Neves, tá bom? O Brasil aqui inflação lá nas cabeças, tá, gente? Nas alturas. Em 1985, se não me falha a memória, a inflação chegou aí na casa dos 242%, tá? Alto índice inflacionário, baixo consumo, extrema insatisfação, tá? E a partir daí, então, nós temos, o governo Sarney, que vai estabelecer uma série de planos econômicos, nenhum com muito sucesso, para tentar resolver a situação. Fecha a tela para nós, Douglas. Então, uma vez Sarney presidente, o primeiro plano é chamado de Plano Cruzado, estabelecido a partir de fevereiro de 1986, que congela preços de mercadoria, extingue o cruzeiro criando o cruzado, acaba com a correção monetária, congela preços de produtos e salários. Estes seriam reajustados, o famoso gatilho salarial, a partir de 20%. Opa, volta para mim, Douglas, por favor. Ao mesmo tempo, são criados aí, se você procurar na internet, se você viveu essa época, se você perguntar para quem viveu essa época, os famosos fiscais do Sarney, tá bom? Volta para mim, Douglas. Esses fiscais do Sarney fiscalizavam aí o preço dos produtos uma vez que eles estavam congelados, né? O problema é que houve um aumento do poder de compra, né, momentaneamente, só que as pessoas foram voltando ao consumo, um consumo aí bem acirrado. Ao mesmo tempo, os comerciantes foram vendendo os produtos através de um ágio, ou seja, bom, embora eu não possa vender o produto no valor diferente daquele que está estabelecido na tabela do congelamento, né, eu ainda consigo vender, dou o meu jeitinho, vendo. Então, o plano cruzado, ele não obtém muito sucesso. São estabelecidos o Plano Cruzado 2, Plano Bresser e Plano Verão, nenhum deles com muito sucesso, tá bom? Mas fica marcado também no governo do José Sarney, volta para mim, Douglas, por favor, e fecha a tela, a Constituição de 1988, aí você deve prestar um pouco mais de atenção, que é a chamada Constituição Cidadã, tá? Tendo em vista o processo de restrição de direitos durante toda a ditadura, esta Constituição já nos garante mais direitos, né? Basicamente, constitui-se o Brasil como uma república federativa, presidencialista, com os 3 poderes harmônicos e independentes, tá? Racismo é considerado crime, direito ao voto, né, por enquanto facultativo dos 16 aos 18 anos e acima dos 70. Nesse meio tempo aí, ele é pleno, ou seja, qualquer pessoa pode votar, esta é uma característica, tá? Não há restrição ao voto, né? A não ser que você tenha seus direitos cassados, né? Esteja numa situação que não possa votar. Mas analfabetos, por exemplo, podem votar, que já era um cenário anterior que não se podia, tá bom? Além disso, o trabalhador rural ganha direito a uma aposentadoria, eleições livres e diretas para os cargos legislativos e executivos nacionais, extrema garantias de liberdade, direito de ir e vir, de se manifestar, de ter sua crença religiosa, expressar seu pensamento, né, participar de partidos políticos, praticar a sua religião, numa ideia de que todos são iguais perante a lei, tá bom? Além disso, de um pleno acesso, do ponto de vista teórico, à educação, né, a universalização da educação, do SUS, ou seja, o SUS é criado aqui nesse momento, né, a previdência, ao lazer, a segurança pública, tá bom? No final do governo Sarney, volta para mim, Douglas, o presidente Collor é eleito numa campanha aí de combate aos marajás, de modernização do Brasil, de privatizações, de entrada de capital estrangeiro, né? O governo Collor também herda um cenário nacional de desigualdade, né? Então tem várias charges, inclusive, que mostram esse período, né? Onde nós temos a Constituição, olha, os direitos sociais são garantidos, mas mostra, já caiu no Enem, inclusive, né, todo um cenário de miséria, ou seja, bom, eu tenho os direitos sociais garantidos, mas as desigualdades sociais continuam
aumentam, né? Há uma distância entre aquilo que a Constituição diz de direito ao cidadão do que aquilo realmente que acontece, tá bom? Mas o presidente Collor, ele é eleito, né? Basicamente no sentido de privatizar empresas estatais, combater monopólios, corrupção, ao mesmo tempo procurava abrir o Brasil ao capital internacional, desburocratizar as relações econômicas, né? E tentar combater a inflação. Principal plano econômico do Collor, fecha para nós, Douglas, por favor, é chamado de Plano Collor, tá bom? Apelidado de Plano Collor, que basicamente bloqueou as aplicações financeiras nos bancos, parte das poupanças, contas, foram bloqueadas, você tinha só acesso a uma parte desse dinheiro por mês, e essa medida aí gerou uma certa insatisfação no Brasil, obviamente, né? Houve a troca da moeda, voltou-se ao cruzeiro, houve um projeto de demissão de funcionários públicos, de abertura econômica ao capital estrangeiro, só que a inflação volta a crescer, né? O governo perde credibilidade, o governo Collor é envolvido em questões de corrupção, é aberta uma CPI, né? No chamado também esquema PC Farias, que foi aí o contador responsável pelas finanças do seu governo, né? Da sua campanha eleitoral. Ao estabelecimento do plano Collor 2, que não teve tanto sucesso também, é um momento, volta para mim, Douglas, é um momento aí de uma série crítica ao governo Collor, né, por corrupção, alimentado também pela questão econômica, e é um momento também onde nós temos os famosos caras pintadas, né, as pessoas que saem em protesto nas ruas contra o presidente Collor, famosíssimo, né, nesse momento do Brasil. E o Collor, portanto, acaba sendo afastado, né? E no dia de sofrer o impeachment ele acaba renunciando, só que mesmo assim sofre e tem os seus direitos cassados, tá? Como para ser por 8 anos, para ser qualquer posto elegível, tá bom? Com isso nós finalizamos o governo Collor. Quem assume aí é o seu vice, o Itamar Franco. Assume de 1992 até 1994. Então imagine você, alta inflacionária, o caos, perda de poder de compra. A Constituição acabava de ser elaborada, nós já temos o primeiro presidente que sofreu impeachment. Isso tem um valor positivo, que é um valor de participação, de pressão social, né, que foi nos roubado durante a ditadura e que nesse momento ele é feito com todo o ímpeto, tá? Mas o presidente Itamar tem um sério problema aqui pela frente no Brasil, né? Tanto é que ele faz um governo de coalizão e estabelece aí dentro do seu governo chamado Plano Real, né? O estabelecimento da URV, Unidade Real de Valor, na qual os preços dos produtos, a URV é uma moeda fictícia, virtual, né? Onde os preços dos produtos eram equiparados todo dia à URV. Isso durou 1 ano até que a URV transformou-se em real. Tá? Isso foi acompanhado de cortes nos gastos públicos, né, para tentar controlar a economia. A partir do Plano Real, nós temos aí uma relativa estabilidade econômica, diminuição da inflação, aumento do poder de compra, tá bom? E um dos principais responsáveis pela elaboração do Plano Real, né, junto a isso nós temos privatizações, redução das taxas de juros, é o Fernando Henrique Cardoso, e ele usa dessa plataforma, volta Douglas aí, obrigado, para candidatar-se à presidência da República e acaba vencendo, tá bom? Então nós temos uma estabilidade econômica, você pode ver aí que a inflação anual girou em torno de 9,6%, então num cenário recente de inflação na casa dos 200%, para um cenário da inflação 9 e poucos por cento, já há uma diminuição considerável, as pessoas começam já a planejar o seu poder de compra, planejar comprar casa, né, planejar comprar carro com mais tranquilidade. Nós temos aí, neste mesmo período, né, um desenvolvimento das privatizações no Brasil, o Estado torna-se o agente regulador, tá? Ou seja, a criação da ANEEL, da Anatel, né? Junto a isso, nós temos a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que gere o serviço público, né? Diminuição do analfabetismo e mortalidade infantil. Temos o início dos projetos de bolsas, tá? Começa aqui no governo do Fernando Henrique Cardoso e ele consegue se eleger através de uma emenda à Constituição. Portanto, ele se torna o primeiro presidente sendo reeleito no Brasil. É sucedido aí pelo Lula, né? Que também é reeleito, que
tem como marcas aí uma estabilidade econômica, uma relação de empregabilidade, desemprego só em 5%, tá bom? Fecha aqui para mim, Douglas, por favor. Uma retomada do crescimento do país, o governo Fernando Henrique, no segundo mandato, também teve alguns problemas econômicos, né? Mas nós temos diminuição da pobreza, baixa inflação, aumento do poder de compra, recorde na balança comercial, tá? Crescimento real do salário mínimo. Volta aqui para mim, Douglas. A Lula é reeleito presidente da República. Tem várias questões aí importantes do ponto de vista internacional, como o Brasil participa das relações de paz no Haiti, né? Pode parecer de segunda importância, não, mas é de grande importância. Nós temos uma relação com o Banco Mundial, onde o Lula consegue aí pagar a dívida brasileira, né? E Lula faz a sua sucessora, que foi a Dilma, tá bom? Então, nós temos aí neste processo de movimentação brasileira da nova república, todo um período de crescimento participativo, né, da população, mesmo todos esses governos estando envolvidos em esquemas de corrupção, nós temos aí o aumento da participação, da discussão da vida pública, que por si só já é melhor do que todo um contexto repressivo, tá bom? Então, gente, ficamos por aqui e um abraço.